Gente. Olá, Ana. Oi, querido. Tudo bem? Tô Tá me bem. ouvindo? Tá tranquilo aí? Tudo ótimo, tudo tranquilo. E como é que tá aí a gravidez? Tá de boa? Tá ansiosa? Meu Deus, tá quase nascendo. Se nascer aqui na hora da live, a gente para tudo Não, e mas chama o bombeiro. sem problemas. Pessoal, dispensa apresentações, né, da Ana Campagnolo. Uma pessoa aí, né, que é, né, deputada estadual, faz um trabalho aí incrível. Eu já conheci há muito tempo, de vários vídeos, né? Eu sou declaradamente um fã seu de verdade. Você conseguiu, assim, trazer para as pessoas a verdade, a verdadeira face, né, do feminismo que muitas pessoas nunca trouxeram, né? Então hoje aqui eu não vou fazer de uma forma de uma entrevista, porque eu não sou entrevistador. A gente vai só trocar um papo aqui mesmo, beleza? Mas pode, poxa, se apresentar aí, possivelmente para quem não a conhece. Oi, pessoal, que bom estar aqui com vocês. Acho que é meio difícil alguém que conhece você e não conhece eu e vice-versa. Mas a nossa história já é antiga, né, Sim. Nicolas? A gente se conhece há muitos anos atrás. Eu me lembro quando eu comecei a minha militância em prol do projeto do programa Escola Sem Partido. Eu conheci você por causa de um trabalho. Você lembra disso? Lembro. Um trabalho na época do ensino médio. Agora você já está formado na faculdade, não é? Sim, era uma prova. Isso, exatamente. Então, isso aí deve que faz uns 5 ou 6 anos, não é? Sim, foi em 2013. Já Exato. são Meu sete Deus, anos. 7 anos, 7 anos. Então, eu acho que assim, ó, em 7 anos, eu estou muito feliz de saber da tua candidatura. Eu acho que em 7 anos de história, mesmo tão novo, você já provou teu valor e já provou que você não é um oportunista, um surfista, que você não está despreparado. E uma coisa que não é porque eu tô aqui numa live com você, mas eu gosto de dizer isso e já disse muitas vezes, inclusive estava explicando para o meu marido com quem que era a live, e eu disse, aquele menino lá super inteligente, lá de Minas Gerais, que a gente conheceu pessoalmente no evento e tal. E eu acho que essa é uma característica tua, que você não é um cara só político, que a tua militância, ela não é aquela militância visceral, mas que você é um cara que estuda, provou o seu valor tendo passado pela graduação inteira sem ter sido boicotado de uma forma que te prejudicasse. Você, e além de ser corajoso, tem uma preocupação com cultura. E eu acho teu exemplo importante, mas também acho importante fazer uma ressalva, né, Nicolas? Você é um cara muito preparado, não sei se você teve o apoio da tua família, mas psicologicamente bem estruturado, inteligente, e muitas pessoas tentam fazer o que você e eu fizemos dentro da universidade. Tentam enfrentar os professores sem preparo, sem condição psicológica e no fim acabam só se prejudicando. Não Sim. conseguem se formar, perdem o acesso ao diploma, complicam suas próprias vidas, depois entram em quadro depressivo absurdo. Então, assim, eu acho que você, especialmente, é um exemplo de coragem, de enfrentamento, mas que as pessoas precisam saber que nem todos nasceram para esse combate. Né? E essa é a importância de termos representantes, pessoas que passaram por situações difíceis, que entendem e que conseguem falar por aqueles que não querem falar, que não querem se expor, e que defendem, têm os mesmos interesses, têm as mesmas preocupações, mas não têm a mesma vocação. Veja, a política, assim como a vida intelectual, como casar, como ter filhos, tudo depende de vocação. São muitas coisas boas e bonitas que as pessoas podem fazer nas suas vidas, né? Mas nem todas as coisas podem ser feitas por todas as pessoas. E eu acho que você é o cara Sim. super indicado, porque mostrou essa maturidade psicológica de pesar o quanto algo devia ser combatido, o quanto algo devia ser exposto, o quanto algo devia ser denunciado, ao mesmo tempo conseguiu se preservar, conseguiu se formar, está aí agora candidato. Eu acho a sua história muito linda. Desejo toda a sorte do Obrigado. mundo, tem todo o meu apoio, espero que você se eleja, será um excelente vereador, especialmente por ser um cara mais conservador do que liberal. Eu sei que muitos liberais seguem a gente, mas assim, eu em vários momentos tenho o pé atrás com liberais. Você vai ver isso durante a sua trajetória política. Eu acredito firmemente que você vai ser eleito, e acho que essa é uma das coisas legais que a gente pode falar aqui, é sobre o que vem depois que a gente se elege. Eu tenho certeza Show. também que você tem muitas preocupações, assim, muita vontade de fazer muita coisa e já deve ter assumido até alguns compromissos. Mas olha, a gente
assim como quando a gente se forma na faculdade e a gente sai sonhando, e depois a gente chega no mercado de trabalho e dá aquele baque, né? Não é nada disso. Na política também, a gente chega cheio de sonhos, assim, pensando, eu vou aprovar 450 projetos, eu vou prender todos os corruptos, eu vou fazer o não sei o quê. E tu chega lá, tu vê que, tipo, cara, se tu conseguir escolher pelo menos o café que vai pro teu gabinete, que você já tá feliz. Já tá entendeu? ótimo, tá no lucro. Se tu conseguir escolher a vaga da garagem para você pôr seu carro, você já conseguiu um avanço. Porque é sempre, no parlamento, ninguém manda mais que ninguém. Então, no casamento, são 2 pessoas para decidir uma coisa e já é difícil. Porque imagina. Com 40, com 10, com 12. Quantos vereadores tem na sua cidade? Mais de 10? 41. Aí, ó, mais do que deputados estaduais. Aqui a gente tem 40 deputados estaduais e você vai ter 40 outros deputados, outros vereadores além de você para discutir uma pauta. E é muito legal a gente ter um representante assim, novo, jovem, capacitado e muito, muito conservador. Isso é muitíssimo importante porque você vai ver que quando você chegar lá, o seu trabalho de convencer os outros deputados, de ensinar algumas coisas relacionadas ao conservadorismo é maior do que a preocupação que você vai ter, por exemplo, com combater corrupção. Porque você vai ver que, tipo, ela nem tá tão aparente, não são coisas que você consegue ver o tempo todo. Enquanto que o conservadorismo, você vai perceber, muitos vereadores não se dizem conservadores, nem gostam da expressão, mas são meio conservadores. Mas são, exatamente. Você vai ver a dificuldade que é você explicar coisas que para mim e para você são bem simples, sabe? A gente ia falar sobre feminismo e eu tenho certeza disso. Mas olha... porque o pessoal ter essa live e não falar de feminismo vai te matar, vai me matar. Então, assim, nós vamos falar de feminismo, galera. Calma, calma. Então eu queria falar sobre isso, dando exemplos do parlamento que eu acho que vão servir para você e também para o teu eleitor que está assistindo a gente. Primeiro, pessoal, vocês são eleitor do Nicolas, vocês têm que trabalhar, porque a gente que não tem dinheiro na campanha, a gente depende de vocês. Então, assim, vocês têm que divulgar, mandar para a família. Eu fiz 35 mil votos como deputada estadual, e eu tinha contado na minha cabeça que eu ia fazer 10. Ou 10 mil, né? Então, ou seja, para cada pessoa que eu pensei que ia votar em mim, essa pessoa foi lá e conseguiu mais 4 votos. Coisa que eu não conseguia nem pedir para as pessoas, porque eu não sei quanto dinheiro você tem, Nicolas. Não sei se tem vaquinha. Tem vaquinha você? Tem vaquinha. A gente abriu uma vaquinha. E como é que é o link? Tá onde o link para o pessoal contribuir? Tá no perfil do meu Instagram. Eu deixei lá o do WhatsApp, mas eu vou mudar e vou colocar o da vaquinha. É só clicar lá. Tá, legal. Porque eu também não tinha dinheiro assim como você, e mesmo quando eu juntei só 7 mil reais. Eu, assim, com 7 mil reais não faz nada. Então, assim, tudo na minha campanha dependeu dos meus amigos, dos meus seguidores, ligarem pra mãe, pra tia, todo mundo tem uma tia, um tio, primo, que eles não se interessam por política. Exato. Liga para essas pessoas e dizem, olha, você não deve ter um candidato, meu candidato é bom, ele não tá comprando voto, mas confia em mim porque ele é bom, porque hoje as pessoas esperam um retorno, né? Então, votem, ajudem o Nicolas, não apenas votando, mas divulgando as coisas da campanha dele. Mas enfim, olha só, Nicolas, eu cheguei na Assembleia, e você sabe que eu sou bem antifeminista, mas, assim, as coisas, elas são de um nível muito mais simples do que a gente pensa. Na Assembleia Estadual, por exemplo, e na Câmara de Vereadores, não vai ter projeto abortista, porque isso é uma pauta federal. Então, exato. As coisas feministas, elas vêm bem mais pequenininhas, assim, e exatamente por serem pequenas, e por serem tão detalhes, assim, parece que se você ficar focando nesse assunto, você é um maluco. Olha lá, meu maluco, por que tá invocando com um projeto de lei tão legal num detalhe tão pequeno? Aí você já cria essa dificuldade. A gente tem que falar, demonstrar que coisas pequenas são seríssimas. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, a gente tem um projeto de lei de um deputado que ele é cristão, ele é conservador, ele gosta do Bolsonaro, ele é gente boa demais. Mas ele apresentou um projeto que mulheres vítimas de violência têm preferência na aquisição de imóveis em cooperativas ou Minha Casa Minha Vida. É um projeto extremamente feminista. Mas você só consegue perceber que esse projeto é feminista se você conhece toda a pauta, se você se ambientou no que é feminismo. Então, assim, para todos os outros deputados que, mesmo
assim, não estamos falando só de pessoas ruins. Primeiro que as pessoas têm que tirar isso da cabeça. É uma coisa muito engraçada. Eu entendo o preconceito que as pessoas têm com o político. Eu compreendo porque esse político faz um monte de coisa errada. Aliás, só se reúne para fazer coisa errada. Mas assim, as pessoas têm um preconceito com um partido, que às vezes o cara é de um partido ruim, mas o cara é bom. Ele está naquele partido há 15 anos, ele não sabe nada disso. Às vezes o nosso eleitor cobra. É uma pena que os deputados não tenham esse afinamento ideológico, os vereadores também. Mas a maior parte da população brasileira não é nem alfabetizada direito, gente. Exatamente. Então, assim, o deputado não está lá no partido PP, ele está no PSB, Partido Socialista Brasileiro. O deputado do Novo, que nós temos aqui na Assembleia hoje, ele é totalmente liberal, ele é um libertário, assim, total liberal. Ele se elegeu pelo Partido Socialista Brasileiro, depois o partido queria expulsar ele, mas enfim, as coisas não são tão simples. E esse projeto de lei, por exemplo, como explicar para os deputados que essa é uma preferência, uma disparidade que está sendo criada, um privilégio que está sendo criado para as mulheres, e que não é legal fazer isso, que não tem um espírito constitucional você fazer diferença entre homens e mulheres. Sim. É muito difícil explicar, porque você tenta explicar isso, as pessoas entendem. Você não está tentando ajudar as mulheres vítimas de violência. Então, é um detalhe, assim, complexo. Nós temos outros projetos aqui na Assembleia. Você vai se deparar com projetos assim. Que a gente não vai discutir aborto, a gente não vai discutir ideologia de gênero macro, que são pautas muito grandes. Lá na tua vereança, no meu mandato, chegam coisas menores. Outro exemplo para você, Nicolas, que você vai lembrar. Você vai lembrar disso quando acontecer. Às vezes Galera, eu tô ganhando mentoria da Ana Campanholo, tá? Só queria dizer isso pra vocês, desculpem, tá bom? Os outros candidatos aí, tá? Isso daqui, Ana, só te cortando um pouquinho, é muito importante, porque o pessoal não compreende muito sobre a competência, né? No caso federal, estadual e municipal. Eu, inclusive, no meu santinho, eu coloquei as minhas pautas, obviamente ideológicas, pra pessoa saber, pô, tô votando em quem? Né? O que esse cara é? Então eu coloquei, obviamente, que sou pró-vida, vou lutar pela família, vou lutar pela liberdade de mercado, que já entra uma coisa mais fácil dentro do vereador, no âmbito da vereança, mas também coloquei, olha, a função do vereador é fiscalizar o prefeito e as secretarias. Então a gente pode, obviamente, né, propor projeto de leis e tudo, mas ele precisa fiscalizar o prefeito, né, o executivo, as secretarias, mas, obviamente, eu não posso deixar de deixar claro minha posição ideológica, né? As minhas propostas estão aí, eu vou postar elas ao longo da campanha, mas é importante também saber em quem que você está votando, né? A galera quer saber disso, né? E aí, se eu vou dar boa, por mais que não seja competência minha, eu preciso deixar claro, né? Exatamente, eu também fiz isso no meu santinho, né? No meu material de campanha. Eu coloquei lá compromisso com a vida, com a família, com a redução da tributação, etc. E essas coisas chegam pra gente, a gente tem um compromisso formal, e é muito importante isso. As pessoas têm que saber que o político, olha, gente, vocês não estão votando em uma ideia. Eu tenho um ódio disso. As pessoas não estão votando numa ideia, elas estão votando em você, no Nicolas. Sim. Então elas têm que saber que o Nicolas defende isso, 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 isso. O Nicolas acredita nessas coisas. Acontecerão situações que você, Nicolas, não consegue prever, que o eleitor não consegue prever, onde você terá que tomar decisões estranhas, às vezes difíceis de entender e de explicar. E aí o eleitor vai te cobrar, ele tem que te cobrar com base nos teus compromissos, sabendo que ele votou em você, para você fazer essa escolha. Não tem como nós prevermos para colocar no nosso santinho todas as coisas que vão nos aparecer. Mas você tem que saber, eu votei no Nicolas, é para ele me representar, é para confiar nele, que ele tá tomando a decisão correta, apesar das coisas estarem um pouco estranhas. É claro que muitos políticos traem os seus eleitores. Eu acho que não é o seu caso, Nicolas, eu te conheço há 7 anos, você é firme, consistente nas suas pautas. Mas eu vou te dar um exemplo, estou te dando um exemplo do feminismo, mas temos muitos outros. Nós tivemos aqui na casa, por exemplo, um projeto de lei. O governador enviou para casa a reforma administrativa. As pessoas não costumam se ambientar assim, reforma administrativa, tributária, elas só querem saber de ideologia. Isso não, política não é isso. O governador mandou uma reforma administrativa que economizaria cerca de 130 milhões de reais. É uma economia baixa ainda, uma reforminha bem ruim, mas assim, é uma economia, melhor que nada. Então, economizaria 130 milhões. Um deputado liberal, por isso que eu te digo,
Um deputado liberal, ele apresentou uma emenda, ele grudou algo no projeto de lei do governador, prevendo o fim do auxílio combustível e o fim do ponto facultativo. O ponto facultativo é uma espécie de privilégio. O funcionário público, quando tem um feriado na quinta, ele emenda. Aí ele não vai trabalhar quinta, sexta, sábado e domingo, fica 4 dias, digamos assim, sem trabalhar e recebendo. E as pessoas entendem que isso é um privilégio. E tudo bem, de uma certa forma é um privilégio. Ok. O meu compromisso de campanha dizia lá, reduzir os gastos e investigar o trabalho dos políticos e dos funcionários públicos. Ou seja, o meu compromisso era, por exemplo, votar a favor dessa emenda para acabar com o ponto facultativo. Sim. No entanto, no cenário lá dentro da casa, são 40 deputados. A emenda ela vem grudada no projeto. Os deputados sinalizaram, você só percebe isso assim, você vai perceber com os vereadores. Só nas conversas tu percebe. Os deputados sinalizaram o seguinte: se for para prejudicar o funcionário público, tirando o ponto facultativo, ou seja, se a emenda do deputado tal passar, que é uma boa emenda, nós não queremos, né? Se ela passar, nós vamos votar contra o projeto todo, vai cair o projeto inteiro. Entendi. Resultado, o que eu tinha que fazer? Olha que situação. Se eu votasse contra o fim do ponto facultativo, o eleitor ia dizer, olha, tá defendendo os privilégios da classe dos funcionários públicos. Se eu votasse a favor para acabar com o ponto facultativo, eu estaria muito bem com o meu eleitor. Ah, legal, joia. Só que a reforma ia cair. Ou, por exemplo, a reforma ia ser votada, mas eu teria tomado uma decisão que arriscou a reforma. Então, entre economizar 9 milhões e economizar 130 milhões, eu tive que tomar essa decisão. Eu fui bombardeada lá nas redes sociais nesse dia pelo meu eleitor. Na verdade, acho que não era nem meu eleitor, né? Porque eles não são liberais, conservadores. Mas vieram lá. Ah, a senhora é a favor dos privilégios para a classe política. Para eu explicar para o cara que era uma situação ou outra, isso ia levar 45 minutos. Não tem condição de explicar para cada um dos 500 eleitores. Então, as pessoas precisam saber que elas estão votando no Nicolas. Eu confio que o Nicolas vai tomar a decisão certa em situações inusitadas que ele não consegue prometer. Você não consegue prometer. Eu não consigo prever isso, né? Ninguém consegue prever nada. É muito importante porque eu vejo que é o seguinte, a política, né? Eles dizem, né, que, digamos assim, a arte do possível, quando você pega aí a arte da guerra do Sun Tzu, você percebe que há várias coisas, ainda mais com o inimigo, porque a gente tem uma militância ainda muito imatura nesse sentido. Assim, eu falo isso com tranquilidade. De que é uma direita que ainda, com a porcentagem de pessoas que leram o mínimo do Olavo, talvez foram o mínimo, sabe? Eu não sei a quantidade de pessoas da direita que já leram o básico. Então é difícil você explicar, né, para a base de que, olha, é um processo, é gradual, nenhuma mudança, inclusive o próprio conservador, ele é contrário a mudanças drásticas, né, tem que ser feito mudanças graduais. E nisso eu vejo que todas as ações que são tomadas, primeiro, é tudo igual você falou, é tudo uma coisa assim, preto no branco. E não é dessa forma. Né? Não é uma questão assim, eu vejo claramente que de você, digamos assim, se aliar a pessoas, você mudar a sua essência. Pelo contrário, é de você entender que existem coisas maiores em jogo. E aí você vai tomar a escolha, que muitas vezes não existem outra, a não ser duas, para economizar perdas. Geralmente a política é isso, é a escolha certa para economizar perdas, né? Então, muitas vezes, você tem que aprender a apertar as mãos erradas e fazer as escolhas certas, né? Mas para explicar isso, a gente, né, que, por exemplo, sei lá, eu tenho minha quantidade de seguidores aqui, já é difícil, para você ainda, pior. Para um senador, pior. Para o presidente, pior ainda. Então, né, a gente tem que ser gradual e tentar entender que o que a gente sabe realmente é a pontinha do iceberg ali. E olha, Nicolas, é bom que você falou do presidente. As pessoas o tempo todo me cobrando, às vezes assim, o presidente Bolsonaro tomou uma decisão aparentemente ruim e as pessoas, tipo, elas surtam, elas querem que você pare de apoiar a pessoa porque a pessoa cometeu olha, nós não estamos falando de crime. Se o Bolsonaro cometeu um crime de corrupção, se envolver num esquema de corrupção, é um assunto. Agora, quando nós votamos no presidente Bolsonaro, sabendo que ia ser uma porcaria, que o cara ia estar praticamente sozinho e que ele é quem tem que olhar a situação e dizer, cara, duas opções ruins, a menos ruim é essa. E aí as pessoas cobram dele que ele tivesse tomado a decisão melhor. A melhor não existe, só existe a ruim e a menos ruim.
E as pessoas cobram muito isso. Ah, o deputado traiu, o Bolsonaro traiu o conservadorismo, coisas assim. Eu votei no presidente Bolsonaro porque eu conheço desde 2013, a mesma época que eu conheço você. Sim. Quando ele era apenas um deputado federal, que ele não era presidente, era um deputado de baixo clero, ostracizado na Câmara. Ele me tratou com muito respeito. Desde então, assim, ó, é uma pessoa humilde, de um bom coração. Então eu votei numa pessoa. Eu não votei numa ideia. Eu votei numa pessoa. Eu confio nessa pessoa. Exato. A menos que, assim, e confiar numa pessoa não significa que ela vai acertar sempre. Se eu tiver... Esse pensamento é extremamente esquerdista. Se para você apoiar um político, ele tem que ser perfeito, você é um esquerdista. Porque somente a esquerda acredita que existem pessoas iluminadas que representam a vontade popular. A direita sabe que todas as pessoas são más, que as pessoas cometem erros e que é impossível ser perfeito. E por isso a direita aceita o que é possível na política. Exato. Já a esquerda está sempre com o ideal. Ah, Bolsonaro cometeu um erro, tem que trocar. Vai trocar por quem? Primeira pergunta. Vai trocar por quem? Né? E segundo, o cara, assim, ele não vai fazer tudo que tu quer, Nicolas, sempre. Porque aí ele vai me desagradar. Porque Sim. eu não concordo com você. Então, em cada momento, o Bolsonaro vai desagradar alguém. Mas como pessoa e como político, ele é o melhor representante que a gente tem no pensamento conservador. Certeza. E nesse caso, ele não é só o menos pior. Ele é o melhor, ele é comprometido. Ele é o único. Exato, e você vê nos olhos dele. Se ele vai cometer erros, é óbvio, pelo amor de Deus. Se alguém votou no Bolsonaro e disse, eu vou apoiar o Bolsonaro até ele cometer um erro, você é idiota, não é assim. Exato. Você tem que apoiar a pessoa sabendo que ela vai cometer erros. É um princípio, né, Ana? Um princípio de Russell Kirk lá na Política da Prudência, ele fala, né, que um princípio é o princípio da imperfectibilidade. Que nós, né, como seres imperfeitos, nós somos incapazes de criar algo que seja perfeito. Ou seja, qual que é a chance de um político criar um governo perfeito ou criar uma ordem social perfeita? É impossível. Então, assim, isso é a esquerda que promete, né? E aí prometeu o paraíso aqui na Terra, fez no inferno. Então, sou muito mais uma pessoa que reconhece seus erros, que, olha, ele vai errar, fato, ele vai errar. Nós, certeza que você já errou, certeza que eu também já errei, eu vou errar. Mas quando a gente tem uma mente de que, olha, nós vamos tomar as melhores decisões de acordo com o possível, isso é compreensível, né? Caso contrário, você fica buscando uma perfeição quantitativa só porque alguém está num cargo, sendo que ninguém conseguiu isso, né? Até mesmo o homem segundo o coração de Deus, ele era um adúltero, né? Cometeu adultério. Então, se o homem segundo o coração de Deus pecou em algo muito grave, e aí uma pessoa não pode cometer erros, ou pode cometer algumas caneladas, ou até mesmo algo que não te agrada aos olhos, mas possivelmente é algo que foi ali o melhor no momento. Eu não sei você, Ana, mas assim, uma experiência, né, política que eu estou tendo agora é que, assim, primeiro, ninguém me queria na chapa, né? Você falava que era conservador, Bolsonaro, e eu mostrava minha rede social, já era, porque as pessoas não entendem, né, que existe uma chapa, que não existe uma nota de corte, né? Você tem que ter as pessoas ali, e aí vai ter voto, e isso te ajuda a ser eleito também. E aí muitas pessoas não compreendem, né, esse mecanismo ainda, né, da política. Eu queria te perguntar, qual foi, assim, uma coisa que dentro da política, quando você entrou, você teve, tipo assim, mais, que mudou sua cabeça, teve mais dificuldade e um aprendizado? O que mais você teve dificuldade e um aprendizado quando você saiu do âmbito, digamos assim, do YouTube, de fazer vídeos, e, lógico, você continua fazendo os vídeos, mas de uma forma mais política e não uma forma, digamos assim, uma YouTuber nesse sentido? Duas coisas que eu aprendi, assim, imediatamente, assim, em questão de um mês. Uma questão relacionada às verbas, ao dinheiro que os deputados têm acesso, e a segunda relacionada ao discurso ideológico. Como eu te disse, a nossa pauta, nossos princípios, eles são federais, eles abarcam o estado todo, mas a nossa atuação é menor. Aquele deputado que radicaliza de uma forma, assim, que radicaliza total, que não conversa com outros deputados ou com outros vereadores, porque o cara é meio esquerdista, ele tá perdendo uma oportunidade de trazer alguém para o seu lado. Então, uma das primeiras coisas que eu mudei, e não é porque eu me acovardei, e eu tenho pavor quando as pessoas falam isso, elas não entendem de estratégia. Assim, nós temos muitas pautas fundamentais. Tem uma pauta minha que eu acho, assim, uma das mais importantes, que são as relacionadas à educação.
como, por exemplo, a liberdade de ensinar em casa, o homeschooling. Existem 2 projetos na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina tramitando sobre isso. Um projeto de um deputado liberal a favor do homeschooling para regulamentar, e um outro que eu fiz durante a pandemia para regulamentar e liberar o homeschooling durante a pandemia, pelo menos, né? Já que não pode sempre. Então é um projeto de um liberal e de uma conservadora sobre a mesma pauta, a única diferença é o tempo. O deputado que não consegue conversar com os outros, que fica o tempo todo expondo os colegas sem compreendê-los. Então, a gente tem, por exemplo, um deputado que trabalha no extremo oeste do estado. Ele tem que viajar 700 quilômetros para chegar na casa dele. É óbvio que esse cara que tem que viajar 700 quilômetros 2 vezes por semana, ele vai ter um gasto maior, certo? Eu sou uma deputada que quero aprovar um projeto sobre educação, que para mim é a coisa mais importante do mundo. É mais importante do que a gasolina que o cara está gastando. Sim. Se eu ficar 20 horas por semana, 10 vezes por mês, batendo naquele deputado que está gastando gasolina para ir para casa dele, ele não vai votar no meu projeto do homeschooling. E eu não sei, não adianta apresentar o projeto, eu preciso aprovar o projeto. Exato. Então, eu preciso conversar com esses deputados e dizer, se eu quero apresentar uma proposta, eu chamo os deputados, falo, olha, o que vocês acham de nós reduzirmos a verba de gabinete 10%, ou reduzirmos diminuir o número de assessores de 22 para 20, conversar com os deputados, porque se eu pegar e apresentar um projeto, vai reduzir tudo pela metade, cortar os gastos, o que vai acontecer com o projeto? Nada! Não vai ser aprovado, não vai acontecer absolutamente nada. Então, a primeira coisa que eu aprendi é, não importa se o cara é seu inimigo ideológico, você vai precisar conversar com ele dentro do parlamento para que as suas pautas consigam avançar. Um exemplo, assim, sofrível, para mim doeu muito. Eu fiz um projeto de lei contra o vilipêndio, que proíbe o vilipêndio contra a fé cristã. Ou seja, é proibido você pichar, enfiar um crucifixo no ânus, depredar a igreja, fazer manifestação na hora do culto e encher o saco dos cristãos. Sim. O meu projeto é muito bom. Só que ele caiu na mão de uma deputada de esquerda. Aí o que ela fez com o meu projeto? Ela modificou o projeto e escreveu assim, proibido vilipêndio com qualquer religião. Assim, nem tem vilipêndio com, sei lá, outra religião. Eu levei para a Assembleia Legislativa 20, 30 exemplos. Eu levei slide, mandei foto, manchete, botei vídeo. Eu mostrei, olha isso aqui está acontecendo com os cristãos. Esta outra deputada que apresentou a emenda, ela não apresentou as outras religiões sendo... Só que assim, o meu projeto eu só tinha 2 opções. Ou ele passava, ou ele não ia passar, ou ele passava com uma emenda que incluía todas as religiões. Tipo, ok, entendeu? Mas isso só foi possível porque eu fui lá e conversei com deputados de esquerda e falei pra eles, você acha certo? Eles, assim, às vezes o cara é de esquerda, mas ele não é tão de esquerda, assim. Pô, você acha certo as pessoas vandalizarem a igreja e tal? Não acho. Pô, deputado, me ajuda. Então, assim, um projeto que às vezes tem o voto do PT, do PDT, e aprovou. Ou seja, na CCJ, né, na primeira comissão. As pessoas não vão mais poder usar dinheiro público em Santa Catarina para fazer manifestação anticristã. Deu certo. Então, assim, os deputados, os vereadores, às vezes, eles não são tão firmes na ideologia deles assim, sabe? Porque eles não conhecem. Então, é possível você conversar com essas pessoas para que um projeto seu avance. Se você ficar cego, ideologicamente, atacando as pessoas, sem compreender que cada pessoa soma um voto, você não vai aprovar absolutamente nada. Exato. Você vai ser ostracizado. E aí as pessoas acham, é isso que o Bolsonaro fez. Sim, mas o Bolsonaro ficou 28 anos sofrendo num contexto totalmente esquerdista. Nós não vivemos mais esse contexto. Hoje nós conseguimos eleger, ali no nosso parlamento, nós temos um cantor evangélico, um pastor evangélico, dois bispos. Então já tem 4 pastores evangélicos ali dentro. Fora os outros deputados que são conservadores. E eles nem se elegeram pelo partido do Bolsonaro. Eles nem falam em conservadorismo, eles falam em igreja no máximo. Todos esses votos, eles se somam para coisas boas, mesmo que o cara não se considere de direita. Às vezes o cara diz, eu acho os conservadores radicais, e se você vai falar com ele, ele é conservador. Ele é conservador. Então, exato, assim, uma questão que muitas pessoas não entendem, como você falou, a gente falou aqui no começo, Ana, é que é uma vocação.
a política é completamente diferente, você tá aqui fora, né? E óbvio, isso dá like, isso dá compartilhamento, né? Você falar é isso e tal, muitas coisas, pessoal, tá? E isso aqui é ótimo que essa live até foi por esse caminho. Nós vamos gastar mais 4 minutos aqui falando, mas vamos falar de feminismo. Mas assim, é bom falar isso porque a gente precisa ter um trabalho de pessoas realmente que expõem a verdade do que acontece atrás dos bastidores. Gente, eu tive uma dificuldade absurda para poder achar um partido. É um jogo que eu não consigo explicar para vocês, porque assim, como cristão, eu fui ensinado desde criança briguei dentro do meu ministério de louvor. Eu peço perdão, o cara me perdoa. Ele confia em mim, eu confio nele. É algo mútuo. Dentro da política isso não funciona. Então, assim, a gente acaba querendo, pô, tamo junto e tal, e aí acaba tendo que ficar com os 2 pés atrás, porque a política é um meio completamente diferente. E aí, se as pessoas não compreendem isso, que você pode fazer um mandato de vídeo. Você pode fazer um mandato de vídeo. Que é isso, aquilo e tal, que não sei o quê. E aí vai ter like, vai ter curtida, o pessoal vai te amar. Mas sabe a quantidade de coisas que realmente eficazes você vai ter feito? Um grande total de 0. É óbvio que isso não é mudar a sua essência. Eu tenho certeza, por exemplo, que a Ana jamais vai relativizar a vida em tribuna, em qualquer coisa que seja. Jamais vai relativizar questões principiológicas do conservador. Mas, igual hoje mesmo o Bolsonaro comentou lá, ele precisa governar, ele precisa dialogar. E isso não é algo que você está se vendendo, pelo contrário. Eu convido todos vocês que estão vendo essa live, mais de 500 pessoas, a lerem a história de Winston Churchill. Tá? Vocês vão achar várias coisinhas lá que você vai falar, poxa, caramba, velho, ele fez isso mesmo, fez várias coisas que, assim, se for parar pra pensar, ele até no filme dele passado agora, que saiu na Netflix, o cara chega e fala, você não pode fazer isso e tudo. Ele fala, olha, eu posso e por isso que eu tô sentado nessa cadeira. Então vai ter coisas que realmente eu vou ter que aguentar que nenhuma outra pessoa aguentaria. Mas por isso que eu tô lá e você não. Porque é uma vocação. Você tem que aprender a engolir muito sapo. Tenho certeza que a Ana já engoliu sapo até falar chega, sabe? Tanto de eleitor quanto de pessoas, né, inimigos que estão em volta. Mas é sempre pensar o seguinte, pô, eu confio na Ana, eu confio no Nicolas, eu confio no presidente. Entendam que aquilo que o cara tá fazendo um trabalho, uma história de 28 anos, e por isso você compra uma Ferrari, por isso que você compra algo, né, por conta da história dele. E aí você não pode simplesmente, né, manchar uma história inteira por conta de um capítulo ali que talvez tenha dado errado alguma coisa. Então, sabe, tenham essa vontade, sabe, de aprender a política no sentido, poxa, peraí, vou dar uma segurada antes de queimar essa pessoa. Porque realmente o que a gente sabe é o pouquinho do pouquinho. E quando você entra lá, realmente é muito diferente, muito diferente. Eu tenho experimentado isso assim, ao vivo e a cores. Sabe, você quer fazer a parada do jeito certo, você não quer usar dinheiro público, você não quer fazer aliança com gente, sabe, avacalhada, e não que eu tenha feito, mas assim, nenhum partido me quis, tive que entrar no partido que não é, nossa, o Aliança pelo Brasil, é o PRTB, mas é o partido que me deu legenda. E eu tenho que sabe, o jogo é esse, eu tenho que entrar, tenho que ganhar voto, tenho que buscar voto. Então, assim, entendam isso, que eu acho que vocês vão passar a compreender melhor a política e não simplesmente uma coisa preto no branco, porque nunca foi assim e não é agora que vai ser, né? Meu, Nicolas, é isso aí. Que bom que você já entendeu isso. Porque, assim, a gente chega cheio de ideias, mas lá dentro é negociar com os outros. Não é negociar. A só fala negociar, o cara já acha que tem enrolando dinheiro. Eu sei que existe corrupção. Eu sei. Assim, eu tô lá dentro da Assembleia há 2 anos. Até hoje, ninguém me ofereceu dinheiro. Até hoje. Eu não sei se porque eu sou muito nova, porque eles acham que eu sou escandalosa, vou denunciar todo mundo. Eu não sei. Mas até agora ninguém me ofereceu, entendeu? E eu consegui aprovar vários projetos. Me uni com outros deputados legais, assim, gente boa, para conseguir lugar em comissões, papéis importantes de relatoria. E ninguém nunca até hoje, ninguém me ofereceu dinheiro. Eu sei que existem esquemas de corrupção, devem ser muito grandes, inclusive, mas veja, nem tudo se resume a isso. E outro problema do brasileiro é achar que tudo se resume a dinheiro. Tem uma coisa que é mais importante que dinheiro, que é poder. E poder, sim, às vezes não precisa de dinheiro. Tem um episódio muito famoso que um político foi questionado, né, sobre como ele conseguia tudo que ele queria, se era por dinheiro ou nada. Aí ele disse, eu já vou responder a sua pergunta, mas antes eu preciso de uma caneta. Aí quando ele falou, preciso de uma caneta, todo mundo levantou e ofereceu a caneta. Ele falou, tá vendo? Então assim, é isso, entendeu? Às vezes
você criar uma estabilidade dentro do parlamento, dentro da Casa de Vereadores, você se tornar uma pessoa confiável, uma pessoa que as pessoas conseguem conversar, uma pessoa que não fica printando e expondo o WhatsApp dos outros, uma pessoa que não fica botando escuta nos outros, que não fica armando cilada para difamar o colega na internet. É lógico que existem pessoas que precisam ser expostas, né? Tipo, você tem que expor a pessoa, ela tá num esquema de corrupção óbvio e ela tá fazendo algo para prejudicar a cidade. O prefeito tá fazendo... Você vai ter que denunciar, a sua função. Sim, claro. Tanto, por exemplo, que eu sou autora de um pedido de impeachment aqui. O meu pedido de impeachment foi arquivado, mas eu sou a relatora adjunta de um outro pedido de impeachment. Então eu faço muito esse trabalho de denunciar também. Mas veja, com cautela e do que você está falando e com responsabilidade. Tem que deputar. Existe comissão de ética e tudo mais. Mas vamos falar um pouquinho sobre esses projetos de lei feministas que vêm para casa, porque eles são um exemplo disso. Show. Essa questão do aborto, por exemplo, nós defendemos a vida, eu e você somos contra o aborto. Não vai chegar para a gente um projeto de lei contra o aborto, ou a favor, porque não é a nossa pauta. Mas vai chegar para a gente semana de conscientização sobre os direitos reprodutivos. No município o município que você vai representar é Belo Horizonte, né? Belo Horizonte. Então, provavelmente, uma vereadora feminista vai criar um projeto sobre incluir a disciplina de direitos reprodutivos na escola, no ensino médio. Não é isso, entendeu? Não é direitos reprodutivos, é aula de aborto. Exato. Aí, como é que você vai falar sobre isso? O movimento feminista é extremamente liso, ligeiro, safado. Olha, eu vou dar um exemplo do aborto para você, que eu acho que você conhece já. Para aprovar o aborto no Brasil, não vai passar pelo Congresso. As últimas pesquisas mostram que o número de pessoas contra o aborto aumenta. Aumenta. Sim. A resistência da população contra o aborto aumenta em vez de diminuir. E essa é uma das principais pautas feministas. Porque o movimento feminista compreende que a maternidade, ela é uma escravidão biológica. Então, a mulher, para tornar-se dona do seu destino, ela precisa se tornar também dona das suas capacidades reprodutivas. Os homens, eles não são donos da sua capacidade reprodutiva, porque eles não têm acesso a anticoncepcionais seguros. O que os homens utilizam hoje em dia é uma camisinha, que não é um anticoncepcional, é contra doenças sexualmente transmissíveis, ainda assim é falho, né? Mas enfim. Então, os homens não têm um anticoncepcional e eles não controlam a reprodução. Só que eles têm, lógico, a vantagem de que se eles tiverem um filho, esse filho será concebido na barriga de uma mulher e não na deles. Então, eles têm uma certa liberdade em relação à criança ser concebida. Mas eles não têm a mesma liberdade reprodutiva que as mulheres. E as mulheres têm, além de vários métodos contraceptivos, elas querem a oportunidade de matar aquela criança que foi concebida para que ela volte a ter a posse do seu corpo. Sim. Eu tô grávida de 8 meses, então meu neném vai nascer daqui 1 semana, 2 ou 3. E realmente, o meu corpo foi totalmente afetado, a minha vida foi afetada pela gestação e tudo mais. Isso é infelizmente, uma certa desvantagem biológica que as mulheres têm em relação aos homens. Paciência, não tem o que fazer, entendeu? É a natureza. Se você é ateu, reclame com a natureza. Olhe para o sol, para a lua e fale, porque você me fez assim. Se você é cristão, reclama com Deus, mas assim, a coisa está posta. E a nossa vida, ela tem que ser baseada no que é, e não no que deveria ser. Sei lá, as crianças não deveriam talvez nascer num vaso de planta para que não desse trabalho para a mãe? Sei lá se deveriam. Não deveriam nascer num potinho de água. E aí, sei lá, poderia, mas não é assim que é. O negócio é, as mulheres concebem crianças. E isso lhes gera uma certa desvantagem biológica. Sim. E há que se lidar com isso, não matando a criança, que não é idiota, seria matar a criança, mas sim com outras alternativas. Então, por exemplo, os homens, eles têm uma vantagem física, que é de força motriz. Os homens conseguem maior resistência em atividades aeróbicas, maior resistência de força. Uma mulher tem, em média, 60% da força do homem médio. Mesmo dentro do exército, um recruta, se você comparar o recruta e a recruta, levando em conta que a mulher que entra no exército ou na polícia militar, por exemplo, ela já é mais forte, ela já treinou, né? Ela fez academia para poder passar na prova. Mesmo assim, a força dessa mulher, em média, é 56% da força do homem. A resistência para a corrida,
para respiração embaixo d'água, para frio, para calor. São todas resistências que a mulher tem inferiores à mulher, então ela é inferior fisicamente ao homem em inúmeras questões e fica com o corpo ainda mais fragilizado por causa da gravidez. É assim que é, certo? Sim. Ao mesmo tempo que o homem tem uma vantagem biológica, socialmente ele leva um monte de desvantagens. É isso que o movimento feminista não consegue ver. É um movimento míope. Que toda vez que a mulher está em desvantagem, o movimento feminista denuncia. Toda vez que o homem está em desvantagem, elas fingem que não estão vendo. E aí é por isso que esse movimento ele é falso, ele é mentiroso. Porque como é que você vê uma injustiça para um lado e não vê para o outro? Então eu vou te dar um exemplo muito claro. Existe um debate que o Jordan Peterson está falando com uma jornalista, uma entrevistadora feminista. Uma entrevistadora. Feminista, loirinha. E aí ela fala assim pra ele: você não acha absurdo que a maior parte do público que usa o YouTube seja homem? Não é machismo, discriminação? Aí o Jordan Peterson diz: tá, mas você não acha absurdo que a maior parte do público que usa o Instagram seja mulher? Ou seja, o movimento feminista ele só enxerga quando a mulher está em aparência de desvantagem. Então, assim, existe alguma desvantagem ou alguma perseguição, machismo no fato das mulheres não estarem no YouTube? Não. Existe algum machismo, feminismo, seja lá o que for, sexismo no fato dos homens não estarem no Instagram? Não. Acontece que os homens preferem ver jogo de futebol, filme, vídeo, como montar uma bomba atômica com uma garrafa PET e um Mentos, que é umas coisas que para as mulheres são extremamente idiotas. Os homens preferem ver isso. E as mulheres preferem ver foto das outras mulheres passando maquiagem, que tá lá no Instagram. Então, assim, é uma questão de preferência, não de discriminação. E mesmo assim, essa feminista, ela ousou dizer pro Jordan Peterson que era discriminação. Né? Que havia uma certa discriminação no YouTube ou no conteúdo do YouTube. Não é verdade. Então, veja. É o mesmo ponto, igual quando você vai discutir com relação aos números, né? De pessoas que estão presas, pessoas que cometem suicídio, moradores de rua. Tudo isso, né, é ignorado. Eu lembro que eu já tenho até uma live minha com uma feminista, saiu aqui, acabou estourando. Ela caiu, coitada, de paraquedas aqui, não sabia o que ela estava fazendo aqui e passou vergonha para 1.200 pessoas. Eu lembro, tadinho. Pois é. Eu falei assim, ó, vamos acabar a live. Aí ela cresceu. Falei, você quer acabar a live? Eu falei, ó, tá bom, já que você quer continuar, então beleza. Mais conteúdo, então, pra galera rir. Mas, enfim, né, é uma pessoa que caiu de paraquedas aqui e fazer o quê? Mas o que acontece? Ignora-se, né, uma parte da sociedade, e eu vejo, né, Nicolas, né, eu vejo que o movimento feminista, algo que ela faz é o seguinte: ele pega o monopólio das virtudes. Eu sempre falo isso, ele pega o monopólio das virtudes. Então, por exemplo, se a mulher ela é corajosa, ela é uma pessoa determinada, perseverante, ela é feminista. Beleza. E o homem, quando ele é o Martin Luther King, por exemplo, um cara que lutou, fez a diferença né, contra as injustiças, uma pessoa persistente, ele só é homem. Ele não é machista. Então, assim, pera lá. Quando é bom, é feminismo. Quando é ruim, é só homem e é machista. Então, assim, o movimento feminista, né, ele não pode se apegar das virtudes humanas. Né? Por que elas não levantam, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, a própria Maria, né, a Margaret Thatcher? Por que não chamam elas de feministas? Porque elas não fazem, né, o coro, né, para a causa. Então, de fato, o movimento feminista ele utiliza você, mulher, né, como se fosse um papel higiênico de ouro. É de ouro o papel higiênico. Só que o papel higiênico, ele usa você para limpar sua bunda e jogar fora. É isso que o movimento feminista vai fazer com você. Então, assim, é algo que eu entendo, Ana, e eu recebo muita mensagem, muita. Até mesmo porque eu indico esse livro aqui, não sei se você conhece. Ah, meu livro! Que lindo! Aí, ó. Feminismo, perversão e subversão. Eu perdi a quantidade de stories que a galera, sabe, me marcou e marcando você, porque eu indico mesmo, de verdade. Esse livro aqui é simplesmente sensacional. E, assim, não tem quem fale por essas meninas, né, que estão sendo massacradas pelo movimento feminista, né, igual o Black Lives Matter. Você chegou a ver um vídeo de umas pessoas que estavam lá sentadas e, tipo assim, encerra o punho, sabe, encerra o punho, levanta o punho, e eles, tipo assim, não. E todo mundo lá fazendo essa pressão. Hoje, o movimento feminista, ele pressiona essas meninas, né, pressiona essas mulheres. E aí elas chegam, por exemplo, até mim, obviamente, por mais que eu não seja homem, mas sabe, ô Nicolas, está acontecendo isso na minha escola, o que você acha sobre esse caso, sobre aborto e tudo?
E aí eu tenho tentado, né, trabalhar da mesma forma como você faz, né, e com muito, obviamente, mais propriedade do que eu, mas de ajudar essas pessoas, sabe? No seguinte sentido, olha, existe um lado diferente, né? O feminismo realmente não é um movimento bom para a sua vida, pelo contrário, né, ele traz aí diversos malefícios e mostrar a verdade. Agora, se a pessoa não tiver uma honestidade intelectual também, galera, não adianta. Né? A própria Bíblia fala, né? Você tacar a pérola ao porco. Então tem esse equilíbrio. Na faculdade, Ana, eu sei que você deve ter aprendido isso assim como eu aprendi, de saber equilibrar o momento de ser mais incisivo, mas o momento também de se calar, né? O momento de ser mais equilibrado, que realmente não vai ter jeito. Sabe, talvez você tá numa festa, a pessoa começa a discutir com você, não porque ela quer te entender, mas porque ela quer discordar de você. Aí você vai, para e não conversa, depois numa outra oportunidade conversa. Então esse tipo de coisa, assim, a gente, pelo menos eu tenho tentado fazer, de ensinar para as pessoas que me seguem, sabe? Qual que é a pergunta que eles te mais fazem, Ana? Quem já tá chegando a uma hora, daqui a pouco vai acabar. Qual que é a pergunta que é mais feita para vocês? Tipo assim, disparado. A minha é quantos anos eu tenho, mas assim, uma pergunta mais profunda, é claro, né? Para mim é como eu consegui sobreviver à universidade. E para você? Aliás, gostei disso aí que você falou sobre as mulheres, porque eu fui expulsa da bancada da mulher. Tipo, aqui Poxa, nós tem a bancada da democrata. mulher com 5 deputadas, era 5 deputadas mulheres. E, tipo, eu fui expulsa da bancada. E eu descobri isso depois, porque alguém da imprensa disse: a senhora foi expulsa da bancada, né? Eu falei, eu nem sabia, nem. Meu Deus, como é que eu fui expulsa da bancada da mulher? Agora eu vou pra qual bancada? Pra do homem, sei lá. A Uhum. pergunta que sempre me fazem é: como você. Primeiro, elas falam muito assim, né? Se você não é feminista, sai da política e vai lavar as cuecas do teu marido. E aí, assim, tipo, tudo bem, eu já lavo as cuecas do meu marido. Só acho que quem que lava? Meu Sim. Deus, acho que alguém tem que lavar, só que sou eu, óbvio. Mas é uma bobagem, extremamente bobagem. Vocês não lavam cueca na casa de vocês, vocês andam com cueca suja, vocês são porco agora, fica isso. Bizarro. E a segunda pergunta, na verdade, a pergunta que mais fazem é: como você pode ser antifeminista se você é política? Ou você não estaria na política se não fosse um movimento feminista. O que é uma baita mentira, né? Então, por exemplo, a primeira mulher que... Você leu isso no meu livro. A primeira mulher a tirar um título de eleitor no Brasil, na América Latina, que foi a Celina Guimarães. Ela não fazia parte de nenhum movimento feminista e ela só conseguiu o título de eleitor porque o marido dela teve uma ideia. Acho que vou lá no cartório e vou pedir um título. Foi a primeira pessoa que teve a ideia. Aí ele chegou e pediu e os caras imprimiram. Tipo, era só uma questão de... Ué, ninguém tinha pedido ainda. Ela fala, né, que o marido dela, né, tava lá empenhado na campanha, falou, vem cá também. E aí depois o mais legal que ela falou, olha, devo tudo isso ao meu marido. Cara, a feminista deve, né, rasgar, não, roupa porque já anda sem roupa, né, mas deve querer tirar os cabelos louro azul do sovaco, porque realmente quando lê isso, fala, bicho, caramba, né, a mulher que conseguiu, né, digamos assim, a questão do voto, que a primeira mulher a votar, na verdade ela deu tudo graças ao marido. Ana, a gente tem mais 6 minutos aqui para finalizar. A gente tem uma novidade, né? Que a Ana agora, né, tá com o Clube Campanhola, é isso? Ah, isso mesmo, olha que lindinho. Isso mesmo. Explica pra gente rapidinho o que é o Clube Campanholo e pra Primeiro galera. que você é nosso afiliado, você já ganhou um curso grátis, esqueci de te falar isso. Oh, show, tô sabendo agora. Tá legal, porque o primeiro mês é muito importante para quem é pré-candidato, por isso que a gente botou esse primeiro mês. O nosso clube tem 6 meses para estudar política. Legal. Política, literatura, religião, conservadorismo, família e feminismo. São os 6 assuntos que a gente vai abordar. O curso começou dia 1º já, a gente vai vender matrículas ou vender as vagas só até o mês de outubro, depois fecha. E o mais legal, o pessoal que segue o Nicolas tem um cupom de desconto de 10%, que é Nicolas 10. Agora, não fala. Depois você posta nas suas redes sociais. Pronto. O pessoal vai... Tudo bem. O Nicolas vai ter um cupom de desconto especial para quem é seguidor dele. Depois ele vai divulgar aqui. E para quem não conhece o clube ainda, clubecampanholo.com.br. E para você que é pré-candidato, Nicolas, eu tenho certeza que você vai gostar muito. O nosso primeiro mês é Entendendo Esquerda e Direita. Qual a diferença entre esquerda e direita? E aí você vai ver, você e todos os nossos alunos, que a diferença ela é muito mais sutil. Assim, são coisas mais pequenininhas, num projeto de lei, num programa apresentado, numa portaria, do que essa coisa de comunismo e capitalismo. Isso aí é só um detalhe, né? Então, acho que vai ser bem legal, tanto para quem é pré-candidato como você, como para qualquer outra pessoa que quer aprender política. E o melhor é que a gente tem o melhor preço do mundo. Não existe outro preço melhor que o nosso. São 6 mensalidades de R$ 29,90. Muito barato. Show.
Então, galera, tá aí uma oportunidade, né, para, poxa, aprender, né, a Campagnolo aí, poxa, tá fazendo algo que muitas vezes pode ser inédito aqui, né, no Brasil, de ter um conteúdo bacana, de conseguir aí formar pessoas. Eu acho que isso, inclusive, faz parte da nossa vocação como cristão, né, de formar discípulos. Nada mais é do que um pequeno você, né? Se a gente quer ser como Cristo, a gente está sendo um pequeno Cristo e vamos ser um pequeno Cristo, né? E a gente precisa hoje aumentar o nível do diálogo, porque você pega um menino de 12 anos já está falando de Simone de Beauvoir para você, né? Então a gente precisa ter uma base firme e forte. Então depois eu vou postar aí o videozinho, o meu cupom de desconto. Então, né, obviamente, todo mundo que me segue, segue a Ana, mas vai lá no Clube Campagnolo, né? Seja um afiliado também. E, obviamente, né, se você ainda não tem, né, adquira o livro aí, Feminismo, Perversão e Subversão, da Ana Caroline Campagnolo. Tá bom? Aí, ó, ela vai até pegar ali. Aí, ó, tá ali atrás ali. Então, show, galera. Ana, é isso, porque nosso tempo aqui já esgotou, que senão o Insta cai a gente. Muito obrigado mesmo, de verdade. Fico muito feliz pra gente ter essa oportunidade. Assim que possível, poxa, vem pra cá pra BH. Acho que vai ser difícil, né, que você tá com um ser dentro de você, né? Mas, assim que, poxa, já estiver tranquilo, vem aqui em BH, eu tenho certeza, pra gente dar uma palestra junto, o pessoal vai curtir, vai ter gente aqui, poxa, maluca com você aqui em BH, querendo ver, tá? No mais, obrigado aí, que Deus te abençoe, tamo junto. Pessoal, elejam o Nicolas, senão eu vou ficar muito triste. Ô, Nicolas, eu tô contando que tu tá eleito já. Não, nós vamos trabalhar muito pra isso. Depois eu vou pedir um vídeo, tá? De você aí me apoiando aí, que é 28 mil.